Olá, colegas da turma Oficina Fazendo Arte. O meu nome é Marcos Posse, eu já conversei com a nossa professora, tutora, a Denise, em fazer algum vídeo aproveitando os espaços que o Moodle tem, que essa ferramenta permite, para ver se conseguimos explorar mais alguns recursos aí, além daqueles que foram apresentados no trabalho, já aproveitar para organizar a nossa própria área de trabalho dos nossos grupos e, quem sabe, depois aplicar isso na construção do nosso trabalho final, que seria a semana 7 e 8. Eu sou o Marcos Posse e vocês podem me achar pelo perfil. Eu estou colocando aqui a função de estudante e quando a gente retorna para a função tutor, ou para a função que nós estamos, habilita a edição. E o Moodle, como a gente tem visto, ele é uma ferramenta de apoio muito legal e a professora e o curso têm levado a gente a trabalhar semana a semana alguns elementos. Eu queria trocar uma ideia com vocês para mostrar outros elementos, aproveitando para arrumar o nosso espaço do grupo 4. Arrumar no sentido de dar uma ordenação, um grupamento mais interessante. Então, esse vídeo está sendo produzido por um aplicativo. Esse aplicativo é o Camtasia. Ele é gratuito durante 30 dias. É muito fácil de usar, não requer grandes conhecimentos e permite que seja mais uma mídia, mais uma ferramenta para aproximação com o aluno. Essa é a parte inicial e eu vou trabalhar agora em pequenos módulos para não sobrecarregar de informação o módulo e para tornar mais fácil a publicação no YouTube, que além de ser gratuito, permite fácil interação com diversos aplicativos, mídias e dispositivos eletrônicos. Na semana 3, a professora fala conosco a respeito dos primeiros passos para conhecer o Moodle, pesquisar o ambiente, trabalhar o que nós temos de painéis e navegações. Aqui, explorando o Moodle, ela passa a ter uma referência. Na semana 4, fala sobre disponibilizar material e disponibilizar link. Isso é muito legal porque muitos cursos presenciais, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, começam a utilizar nas universidades o Moodle para colocar material para aluno, espaço para aluno. Lembrando que o Moodle pode ser implementado, instalado, sem custo, em provedores sem muito uso de espaço. Na semana 5, o curso e a professora nos remetem a falar sobre questionários. Na semana 6, e eu estou atrasado com meus trabalhos, ela fala sobre também fóruns. Deixa eu ver aqui, fórum. E já vimos no curso de tutoria as vantagens de cada uma desses recursos. E na semana 7 e 8 nós temos que trabalhar, produzir um curso. Eu havia sugerido que a gente produzisse o curso, mas eu coloquei até para ela se a gente poderia fazer o curso dentro do Moodle. Em particular do meu grupo aqui, eu coloco isso aí para o nosso grupo também discutir. Bom, se é assim, painel de navegação esquerdo, central e direito, e a ferramenta produção de vídeo, ou Camtasia, permite que a gente coloque até mesmo o ambiente apresentado para o aluno, dizendo como, na função de aluno, como na função de aluno ele pode editar o perfil, mostrar o perfil, ver o relatório das atividades já produzidas pelo aluno, permite também apresentar como ver as notas, que eu não vou mostrar as minhas, que estão terríveis, os participantes da turma, ou seja, dá a possibilidade de nós, com essa ferramenta, apresentar o ambiente de trabalho para o aluno, na forma de vídeo, discutido e apresentado. No nosso caso aqui, eu vou para o grupo 4, que é o grupo da inclusão digital,
E a ideia de apresentar os recursos da ferramenta é justamente para, na função de tutor, ativando a edição, nós colocamos outros elementos. Como eu já disse, a professora Denise, ela coloca para nós criar uma página, criar um link para um arquivo ou um site, mas nós temos outros recursos aqui. Eu vou usar o recurso inserir rótulo, vou colocar aqui um rótulo semana 4, tamanho 10, negrito. Quando eu volto para o curso, eu encontro um rótulo. Um rótulo é um elemento, texto ou desenho, nós podemos colocar semana 4 e posicionar antes, no nosso caso do nosso grupo, da semana 4. Assim a gente começa a organizar, digamos assim, o nosso espaço, colocando outro rótulo, semana 5, semana 6. Então, outro rótulo, semana 5, seguindo a mesma padronização de informação, diagramação, eu coloco a semana 5, coloco a semana 6, coloco a semana 7 e consigo, movendo os elementos, dar uma impressão de organização. Então, questionário, questionário, questionário. Eu vou repetir o processo para o semana 6, 7 e outros. E paro o vídeo para não ficar tedioso. Eu retomei o vídeo porque nosso grupo colocou o wiki lá em cima. Se o wiki pertence à semana 7 e 8, eu movo então o elemento wiki, eu movo a atividade de trabalho para o final. Aproveito para também colocar todos um pouquinho para a direita, dando a impressão de hierarquia. Eu consegui fazer 4 cliques antes da mudança de tela. Às vezes não dá. Tem que fazer um a um. Semana 4 também. Semana 6. E idem para o início. Paro o vídeo novamente. Retomando o vídeo, agora eu posso mostrar que as semanas já foram arrumadas e eu estruturo a indentação de modo que dê uma ideia mais organizada para o local de trabalho. Desativando a edição, mas mudando para a função aluno, a apresentação agora do que nós vemos fica mais arrumada, mais simpática, digamos assim. E na hora de colocar as coisas, é claro, o aluno se acha melhor aqui dentro. No nosso caso em particular, nós podemos promover essa construção. No que diz respeito, então, a esses dois elementos novos em função do que o curso apresentou, que foi ligação a arquivo, a link, falamos sobre o rótulo. Podemos também visualizar um diretório interno do Moodle, onde nós colocamos materiais para trabalho, e aí esses materiais organizadamente dentro de uma estrutura ficam à disposição do aluno. Podemos criar uma página de texto ou uma página web. Ao invés de nós levarmos a um link ou a um arquivo, nós podemos construir um texto e colocar essa informação aqui. Eu vou criar uma página web dentro do nosso grupo. E o objetivo seria instruções de trabalho nessa unidade de ensino, por exemplo. Teríamos as instruções de forma resumida e teríamos um texto completo. Eu vou
produzir algum material muito rápido, apenas para exemplificar, e paro o vídeo mais uma vez para não criar um tédio em quem assiste. Através de cópia de material já produzido, claro que da internet, com auxílio do Google, eu coloco o resumo, coloco a página completa em negritas, figuras, qualquer outra referência, e lembro que toda aplicação pode ser visível ou não visível. Nesse caso será visível, e quando for clicado, quando for selecionado, aparecerá em nova janela. As atividades podem ser apresentadas, os itens podem ser apresentados na mesma janela, ou seja, o navegador terá que ser utilizado para voltar à referência anterior, ou em nova janela, permitindo que o aluno tenha duas imagens ao mesmo tempo, duas áreas de trabalho ao mesmo tempo, para administrar. Aqui está instruções para o trabalho dessa unidade, que eu posiciono antes da semana 1 e 3. Instruções para o trabalho dessa unidade. Se eu clicar aqui, outra janela deve abrir, e não a mesma. A anterior, outra janela. E outra aba, dependendo. Nesse caso aqui, mais uma vez, a gente explora outro recurso, que é o recurso criar página web, semelhante a criar uma página de texto, porém com recursos de desenho e outras coisas assim. Uma coisa legal é quando colocamos um link, um rótulo, que leve a um MP3, som, ou a um vídeo, ele não vem como um rótulo comum. Vamos observar isso agora. Navegando no YouTube, encontrei um link para a educação EAD, e vou colocar um rótulo ou um label que estaria focado direto a esse link. Se tudo der certo, nós devemos não ver o link, mas ver a mini tela do YouTube. Não deu certo. Vou mover. E vou editar. Eu vou mover, vou colocar em HTML. Vamos ver. Eu tenho que acessar o código certo. Eu acredito que aí eu consigo. Então não consigo mostrar aquilo que eu queria. Estou editando em HTML, no editor de texto. Dessa forma agora, a informação viria não mais como um link ou um endereço, mas viria pronto para ser utilizado dentro do próprio ambiente Moodle. Como eu disse então, embora seja um rótulo, se eu coloco o texto HTML do YouTube, já vem direto o aplicativo aqui. Como aluno, eu veria o texto, o vídeo. Clicando, é claro que vai aparecer os elementos do YouTube. Fica então fácil, como já foi comentado no curso diversas vezes, promover diversas maneiras de aproximar o aluno, motivar o aluno com as diversas mídias que ele até mesmo está acostumado. Voltando, atividade normal, falando sobre o rótulo, inclusão do rótulo. É possível até
trabalhar o tamanho, aqueles que já são mais aficionados, trabalhar o tamanho do vídeo ou do MP3, como eu disse. Ele fica menorzinho e a diagramação e a disposição dos elementos pode ser mais bem administrada. E quando o aluno quer ver grande, é claro que ele sabe dos recursos que o YouTube permite, clicando, ampliando, tudo isso funciona de forma legal. Eu vou retirar isso daqui porque isso não faz parte do nosso trabalho, assim como aquele texto, instruções para o trabalho dessa unidade, também não fazem parte. Foi utilizado só para montar esse vídeo. Eu acho que, por fim, nós podíamos falar sobre um recurso que eu gosto muito. Nós já falamos sobre o Wiki, quer dizer, o curso nos leva a usar o Wiki, o questionário, links, fórum, o chat também, que já foi utilizado, eu acho, no nosso curso, eu não pude participar. Os Hot Potatoes aqui são legais para joguinho, mas tem um que eu acho muito legal, são as tarefas. E quando trabalhando com alguns adultos, eu percebi que isso aí é muito conveniente. Atividades de envio de arquivo único. Atividades de texto online ou online. Atividades de arquivos para envio único. Então, atividade da unidade 1, grupo 4, que é o nosso. Título, edita, aí nós colocamos a descrição da atividade, o que se espera, bom, todo aquele conjunto de boas práticas ligados a ensino. Agora, a forma de avaliação entre outras coisas. Mas aqui eu costumo desabilitar o prazo de entrega, dependendo, é claro, das condições da turma, porque nunca ninguém tem tempo para nada, mas o curso é rigoroso no sentido de início e fim. Então, eu tenho percebido que quando a gente coloca início e fim de entrega, alguns adultos entram em desespero. Escala de notas ou notas, normalmente eles entram em desespero e desabilitando, porém, dentro de uma flexibilidade interessante, o Moodle permite trabalhar a partir de, no máximo em, e enviar atrasado ou não, é outro ponto que deve se avaliar em função de cada público. Então, essa atividade que manda um conteúdo, um arquivo único, ela dá as instruções, dá as diretrizes e transforma a atividade, primeiro, num relacionamento tutor-aluno, depois dela arrumada, acertada, ou atendendo ao necessário, aí o tutor pode liberar para que a atividade seja pública, ou solicita que o aluno coloque essa atividade no fórum. Então, o primeiro momento com o adulto é o trabalho do aluno-tutor para não deixar ninguém constrangido com as coisas terríveis que alguns escrevem. Permitir novo envio? Sim ou não? Ou seja, o aluno pode reenviar depois de ter enviado, sobreescrevendo aquilo que ele já tinha publicado. Os professores recebem e-mail, mas os alunos só podem mandar arquivos no máximo no tamanho 500, 100, ou, no caso padrão do Moodle, 2 megabytes.
E no caso do limite do provedor do nosso curso atual, ou da maioria dos provedores, 2 megabytes. Não existem textos que sejam significativamente tão grandes que não caibam em 1 megabyte ou 2 textos de conteúdo, que possam inclusive ser compactados. Então, é possível escolher aqui o tamanho do arquivo a ser enviado. Se nós temos vários grupos ou grupo nenhum, esse é um outro ponto legal que a gente pode discutir como ferramenta do grupo, ferramenta de turma, como ferramenta de curso que o Moodle propicia. Mostrar ou não, categoria de notas, salvar. Então nós teríamos aqui uma atividade do grupo 4. Eu vou mover para cá, mantendo uma estrutura, né, de trabalho, já que o nosso trabalho está aqui nessa atividade mesmo. E se o aluno escolhesse fazer a atividade, ele teria essa impressão, essa visão. Escolhe a atividade, tem todas as informações para o aluno poder trabalhar, ele fabrica em algum aplicativo, daí o aluno, depois de fabricar, escolhe e envia. Fica uma relação aluno-tutor e depois de aprovado, o tutor pode liberar para publicação. Eu vou colocar uma atividade, quer dizer, um arquivo, como se eu tivesse concluído, submeter. Esse arquivo é muito grande, escolher um arquivo melhor, mas aqui é pequeno, pode ir. Envio o arquivo. E o aluno volta, aguardando então a resposta do tutor. Como é que o tutor responde? O tutor responde com esse recurso da ferramenta da seguinte maneira: sendo eu tutor, se eu, mesmo sem estar no modo de edição, clicasse na atividade, eu poderia ver as tarefas enviadas. No meu caso, eu como aluno vejo o que eu já fiz. Mas aqui, como tutor, eu vejo tarefa enviada. Claro que a turma é muito grande, nós estamos administrando a nossa turma, mas o Marcos é com a letra M, né? Deixa eu ver, deve ser um dos últimos. Penúltimo. Marcos Posse. Enviou no dia 30 de outubro. E o tutor pode colocar a nota, validando a nota, vendo o trabalho e comentando o trabalho direto pelo acesso à informação. E o tutor pode responder alguma coisa diretamente na caixa de preenchimento. Salvar mudanças e o aluno, no caso agora, eu como aluno, o tutor já cumpre a parte dele, por isso que eu gosto desse recurso do Moodle, que agora o aluno, eu agora como aluno, vejo que o tutor já respondeu, me deu a nota, já fez alguma observação, cortou alguma coisa, e até, de repente, disse que eu posso publicar para envio, publicar no fórum.
Então, a atividade de envio de arquivo único é muito legal. Existe também a atividade do texto online. A atividade do texto online, que é essa aqui, ao invés do aluno enviar um arquivo, o aluno escreve na caixa de texto, o tutor recebe essa informação da mesma maneira que a anterior e responde sobre a caixa de texto. Então fica como se fosse um fórum particular. O aluno escreve direto sem recursos de nenhum aplicativo externo. E atividade offline é quando há uma atividade, o aluno faz e não devolve nada ao professor, ao tutor, mas a nota, ou o grau, ou a avaliação é lançada dentro dessa atividade. Uma coisa que eu acho muito legal na avaliação formativa é que nós podemos ficar dialogando com o aluno dentro da atividade. Enquanto o aluno não fechar o entendimento, ou a nota não sobe, ou a nota vai crescendo até chegar a um valor tal que o tutor possa dizer, olha, publica que está legal. E os alunos da turma poderão participar das informações. Eu cheguei a comentar aqui, quando falava de atividade, mas uma outra coisa muito legal, vou até apagar isso aqui, não é do nosso trabalho. Outra coisa muito legal são os grupos. Nosso grupo aqui é Alessandra, Raquel C e eu. Alessandra, Raquel C e eu. Tem que decorar isso aqui. Por quê? Porque nós podemos criar um grupo na função tutor. Criar um grupo. Nosso grupo é o grupo 4. Onde apenas Alessandra, Marcos, esqueci o outro. Alessandra, Marcos, tenho que localizar o outro. É outra menina. Raquel C. Fazem parte do grupo. Criado o grupo, sem entrar em detalhes no modo avançado, nós podemos adicionar nesse grupo a Raquel C, Raquel Cutre, adicionar o Marcos, e adicionar a Alessandra. E toda vez que agora criarmos uma atividade, um link ou qualquer coisa relativa a trabalho, nós podemos fazê-lo texto online. Atividade para registro de aprendizado. Regras, orientações, avaliação, sem prazo, sem reenvio, permitir envio de atrasado, sim. Professores devem ser incomodados, sim. Comentário inserido na frase, já vem o texto do aluno na sua resposta para trabalhar em cima, e o grupo é o grupo separado. Ou seja, grupos separados. Tá? Quem vai responder, responderá,
e verá, e o tutor também tem como avaliar por grupo, para turmas ou para grupos. Vou colocar ele na posição mais adequada, vou simular a realização dessa atividade como aluno. Vem um texto. Vou editar o texto. Essa é a minha resposta. E o tutor vai conseguir, como tutor, o aluno não vê grupos, mas o tutor vê. O tutor vai ver as respostas da unidade 1, grupo 4, em função dos grupos que existem. Estão visíveis os grupos, então é grupo 4. Vamos ver quem colocou. Só o Marcos Posse, dos 3, dentro do grupo 4. Se fosse o grupo 6, nenhuma atividade. Se fossem todos os grupos, é claro que nós veremos o grupo 6 e o grupo 4 juntos aqui, porque só tem 2 grupos, não a nossa turma toda, mas os grupos que foram montados, facilitando assim a vida de correção de trabalho em grupo, atividades em grupo ou por turmas. Esse é o último recurso que acho que valeria a pena falar do Moodle, visto que eu não estou encontrando aqui permissão para eu, enquanto tutor, colocar mais elementos aqui nas áreas colaborativas. Então a minha função aqui é de tutor, sem permissão de edição do curso, talvez. Ou estou com limitação de colocar mais elementos. Instalar blocos. Já deu bastante ideia do que eu gostaria de acrescentar, que eu acho que a ferramenta é legal. O curso abordou os principais elementos de comunicação síncrona, assíncrona, e o Moodle tem muitas outras coisas, mas eu achei legal pra caramba que foi colocado, e eu acho que dá pra gente pesquisar muita coisa ainda como apoio ao trabalho da tutoria. Então, colegas e professora, tá aí algumas ideias novas. Tchau!